Olá pessoal, primeira questão de física da prova de medicina de Catanduva de 2023, questão 34, diz o seguinte: no gráfico, a curva C representa as posições S de um móvel em função do tempo t e a reta R é tangente a essa curva no ponto t, que corresponde ao instante 6 segundos. A velocidade escalar instantânea desse móvel no instante 6 segundos é... Então, pessoal, primeiramente, a gente precisa ficar atento com o tipo de gráfico. Temos um gráfico aqui de posição pelo tempo. E olhar bem para a pergunta dele, para o que ele está querendo saber. Ele está perguntando para a gente a velocidade, ele quer que a gente encontre a velocidade escalar instantânea do corpo, a velocidade do corpo no instante 6 segundos. 6 segundos. Então, ele não quer saber a velocidade média, ele não está querendo saber a velocidade no intervalo de tempo de 6 segundos. Ele quer saber a velocidade exatamente no tempo 6, no instante 6 segundos. E como que eu faço isso? Tendo um gráfico de posição pelo tempo. A gente precisaria lembrar que a velocidade instantânea está associada à inclinação do gráfico. Como assim? Inclinação, quando eu falo, é inclinação em relação à horizontal, em relação ao eixo X, aqui o eixo do tempo. E como que seria isso, né? Quando você pega pontos aleatórios aqui no gráfico, esses pontos possuem uma determinada inclinação em relação ao eixo X, ao eixo do tempo. Então, como que eu faço para visualizar essa inclinação? Eu posso vir aqui em cada um desses pontos e traçar uma retinha aqui paralela ao eixo X e olhar para esse ângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu tenho um outro ângulo, aqui eu tenho um outro ângulo, aqui um outro ângulo. Aqui a gente pode dizer que o ângulo θ aqui ele é aproximadamente zero, quase a gente não tem inclinação em relação à horizontal. Aqui eu nem vou especificar θ', θ2', eu vou colocar somente ângulo θ. O que a gente consegue perceber aqui, né? Conforme o tempo vai aumentando, essa inclinação do gráfico em relação à horizontal, em relação ao eixo do tempo, está diminuindo. O ângulo está ficando cada vez mais pequenininho. Aqui é praticamente nulo a inclinação dele com o eixo X. E qual é a conclusão que a gente tira disso? Olhando para essa inclinação, você consegue pelo menos entender o comportamento da velocidade. Por mais que nesses pontos a gente não tenha números específicos, a gente consegue avaliar o que acontece com a velocidade instantânea desse móvel. Se você percebe que o ângulo está diminuindo conforme o tempo aumenta, você pode concluir que a velocidade instantânea do móvel diminui. Ela começa com um certo valor e vai diminuindo, tendendo a zero aqui por volta aqui de 10, 11 segundos. Então, a gente já está percebendo que a velocidade instantânea vai diminuindo. E como que eu consigo definir o valor exato dela? Eu quero descobrir quanto que vale a velocidade em um determinado instante. Eu precisaria ter em cada um desses pontos a tangente desse ângulo θ. A tangente desse ângulo θ iria fornecer para a gente o valor da velocidade instantânea do móvel. Eu quero saber a velocidade instantânea do móvel nesse ponto. Se ele tivesse me dado esse ângulo, eu conseguiria definir, através da tangente desse ângulo, o valor da sua velocidade instantânea. Aqui nesse outro caso, a mesma coisa. Se eu tivesse o ângulo ou maneiras de encontrar esse ângulo, eu conseguiria definir, através da sua tangente, o valor da sua velocidade instantânea.
Então, para esses pontos que eu coloquei aqui de maneira arbitrária, não tem como eu afirmar para vocês o valor exato da tangente ou da velocidade instantânea. Mas dá para a gente entender, pelo menos, o comportamento dela, o que está acontecendo com ela. A velocidade instantânea vai diminuindo com o passar do tempo. A questão está querendo saber a velocidade instantânea no tempo 6 segundos. Então, a gente precisaria olhar exatamente para o ponto T que ele forneceu. Eu precisaria da inclinação dessa curva C nesse ponto T. E foi por isso que esse gráfico trouxe essa reta R tangente a essa curva C. Então agora eu vou apagar esses ângulos que eu coloquei e a gente vai focar no ponto que ele está pedindo. Ele deu esse ponto T, colocou essa reta R, não foi por acaso. Ele fez essa representação para o aluno lembrar que para definir a velocidade nesse instante, era só ele encontrar a inclinação dessa reta. Se a gente definir a inclinação dessa reta, é a mesma inclinação da curva no ponto T. Então, ao descer aqui, se a gente fechar um triângulo retângulo aqui nesse gráfico, fechando aqui um triângulo retângulo, esse ângulo θ, ele é o mesmo ângulo que a reta R faz com a linha horizontal que eu tracei aqui. Essas retas são paralelas, cortadas aqui por uma mesma transversal, esse ângulo θ acaba sendo igual a esse. Então, se eu conseguir, se a gente conseguir enxergar o cateto oposto desse triângulo retângulo e o cateto adjacente nesse triângulo retângulo, a gente consegue descobrir a tangente do ângulo θ, cateto oposto pelo cateto adjacente. E a tangente do ângulo θ, como eu já venho dizendo, ela vai representar para a gente a velocidade do móvel em um determinado instante, no caso, o instante 6 segundos. O cateto oposto seria a variação do espaço que está ocorrendo aqui, a variação do espaço, o cateto oposto é de 10 até 25, Então, o cateto oposto é de 10 até 25, a gente tem 15 metros, e o cateto adjacente seria do tempo 2 até o tempo 6 segundos. Nós temos aqui 4 segundos. Então, ficaria 15 dividido por 4. 15 por 2 daria 7,5. 7,5 por 2 daria 3,75. 3,75 metros por segundo é a velocidade do móvel no instante 6 que o exercício está pedindo. Ficamos então aqui com a alternativa B.